Quando perceberam a bola de fogo, ela já explodia perto deles. O impacto arremessou-os para longe, e o calor derreteu as partes do corpo voltadas para a explosão. Oscar passou pelos corpos dos soldados, dirigiu-se até a mulher, pegou-as nos braços e desapareceu entre o fogo que se espalhava. Fala galera, meu nome é Éder Borella e hoje eu serei o seu narrador. Começaremos uma nova história, Fantasmas e Cinzas. Acompanharemos o comandante Ruki na batalha por Tekorra. Espero que vocês gostem, tentem ouvir de fone e vamos para a história. Benja havia convocado todos os soldados para ouvir a última parte da missão. Ao nascer do sol, todos já estavam enfileirados em frente à tenda de comando do acampamento. Os magos e oficiais formavam um semicírculo na entrada, deixando livre o lugar ao centro. Centenas de homens e mal se ouvia o som da respiração deles. Ninguém queria arriscar uma punição por indisciplina, especialmente vinda do próprio Lord Benja. Mas o vento soprava entre as montanhas ao redor, produzindo um assobio desconfortável. Após alguns minutos, o Lorde finalmente saiu da tenda. Dirigiu-se ao centro do semicírculo e posicionou-se entre dois estandartes, um do Reino Sagrado de Belacane e outro do Batalhão Especial de Cerco. Virando-se para os soldados, falou: Nossa missão sagrada finalmente está perto do fim. Agora que quebramos suas defesas, precisamos limpar a região e garantir a segurança dos nossos soldados. Ele fez uma pausa solene. Mas ainda existem muitas ervas daninhas nessa região. E se não as removermos pela raiz, elas voltarão para reivindicar o que é nosso. Não se esqueçam, até o menor deles, dada a oportunidade, cravaria uma faca em nossas barrigas sem hesitação. Benja fez um gesto dramático com as mãos. Por isso, mantenha a guarda alta. Qualquer alvo é válido, até termos certeza de que a terra está limpa. Seus superiores passarão os detalhes. Mais do que nunca, precisaremos do esforço de todos para consolidar a profecia do Reino Sagrado de Belacane. Benja finalizou o discurso com a saudação militar. Levou a mão aberta ao centro da testa e estendeu o braço à frente. Todos os presentes responderam à saudação. Os oficiais dirigiram-se às suas tropas, e os magos reuniram-se com Benja adentrando a tenda. Ao todo, 10 magos entraram. O último fechou a porta para garantir a privacidade à conversa. Eles entreolharam-se enquanto Benja ajustava mapas e figuras de cobre sobre a grande mesa central. Todos usavam o mesmo uniforme, uma túnica branca com detalhes vermelhos e um cordão dourado no pescoço. A única variação era a quantidade de nós no cordão. Alguns apenas com 1, e um mago em particular com 3. Benja finalmente quebrou o silêncio. O plano é simples. O fogo continuará até que não reste uma casa, pessoa ou animal de pé na vila, disse ele com um meio sorriso. Vocês sabem quanto este local é importante. As montanhas ao redor são ricas em metal, e o subsolo da vila guarda o maior tesouro: minério de Itavera. Talvez a única mina conhecida no mundo. Seu meio sorriso agora se transformara em uma expressão de deleite. Imaginem nosso sagrado reino como donos da única mina de pedra rúnica do mundo. Meu lorde, uma voz o interrompeu. Um dos magos, ao fundo, deu um passo à frente e continuou. Pergunto-me sobre a necessidade de arrasarmos a terra. As poucas defesas que tinham já foram destruídas. Poderíamos simplesmente abrir os portões e forçar a fuga. Benja estreitou os olhos e respondeu com voz suave. E dar a eles a chance de voltarem e nos assassinarem durante a noite, Oscar? Antes que o mago pudesse responder, continuou. Esses animais não hesitariam em nos esfolar. E nós não podemos agir diferente.
O fogo continuará esta noite, conforme o plano. Sem cerimônias, dispensou os magos com um gesto de saudação e virou-se para analisar os mapas. Oscar encarou o Lorde por alguns segundos, com os olhos estáticos e uma mão fechada em punho, saindo por último da tenda. Oscar agora estava em sua tenda. Os magos deveriam descansar durante o dia, já que o seu trabalho começaria ao cair da noite. Mas ele estava inquieto. Revirava um grande baú, de onde retirou algumas roupas e rações secas. Sobre a cama, uma mochila pesada repousava aberta. Enquanto separava algumas ferramentas, um forte som de tambor invadiu a tenda. Oscar endireitou-se e olhou para a entrada. Seu rosto estava pálido. Primeiro sinal. Os outros devem assumir seus postos em breve. Ajeitou a mochila nas costas e vestiu uma longa capa que cobria seu rosto. Antes de sair, parou por alguns instantes na entrada, fechou os olhos e ergueu uma mão. Da ponta de seus dedos surgia uma pequena esfera luminosa de cor avermelhada. Com um gesto, lançou-a em direção à cama. A esfera viajou lentamente e, ao atingir o leito, irrompeu em chamas. Oscar esperou mais alguns segundos, observando o fogo, e partiu. Todo o acampamento já se preparava para os ataques noturnos. O mago estava perto da saída quando viu soldados correndo para controlar o incêndio. Esperou o momento certo e passou desapercebido entre as tendas e edificações. O acampamento era cercado por árvores, que ao cair da noite se transformava numa massa escura e disforme, exceto por uma figura encapuzada que adentrava a mata. Dentro da floresta, Oscar olhou para trás, em direção ao acampamento, especialmente para as bolas de fogo que partiam dali em direção à vila. Haviam 10 torres de madeira, que davam posição de vantagem para os magos, mas apenas 9 estavam ocupadas. As esferas de fogo viajavam rapidamente, num movimento coordenado, garantindo que não passasse um segundo inteiro sem que ao menos uma fosse disparada contra o vilarejo. Oscar guiou-se pelas labaredas, seguindo a trajetória que descreviam. Mesmo na mata densa, o céu se iluminava com a artilharia do reino sagrado de Belacane. Após quase uma hora de caminhada, avistou uma das entradas do vilarejo. Tekorra. Uma lágrima escorreu por sua face. Do acampamento, especialmente do alto das torres, não era possível ver o que realmente acontecia ali. O vilarejo era cercado por uma muralha de madeira alta e bem construída. No portão, conseguia enxergar alguns soldados de Belacane. O portão estava aberto e atrás dele viam-se casas destruídas, animais mortos e corpos parcialmente incinerados. Do meio dos escombros, uma figura surgiu. Uma mulher corria de dentro da vila em direção aos portões. Os soldados também a viram. Não, vá embora! Oscar fechou os olhos no momento que o primeiro soldado trespassou a mulher com uma lança. Outros 2 usaram espadas para terminar o trabalho, arrastando o corpo alguns metros para dentro da vila. Oscar rangeu os dentes. Ambas as suas mãos se iluminaram, desta vez com muito mais intensidade. Quando ele as uniu em frente ao corpo, a luz tornou-se quase cegante, e então os soldados o notaram. Quem está aí? Apresente-se! Esse vilarejo está cercado em nome do... O soldado não pôde concluir a frase. Uma esfera de fogo o envolveu, queimando armadura, capa, pele e carne. Os outros soldados não tiveram tempo de reagir. Quando perceberam a bola de fogo, ela já explodia perto deles. O impacto arremessou-os para longe, e o calor derreteu as partes do corpo voltadas para a explosão. Oscar passou pelos corpos dos soldados, dirigiu-se até a mulher, pegou-as nos braços e desapareceu entre o fogo que se espalhava.
2 dias depois, nas montanhas ao leste, o dia começava a clarear. Do alto da montanha, o comandante Ruki avistava o vilarejo de Tekorra. Mais ao norte, entre a floresta, o acampamento de Belacane. Atrás dele, a capitã Apoena também observava. Os homens terminaram de montar o acampamento? Perguntou Ruki, sem se virar. Sim, a viagem pelas montanhas foi exaustiva, mas encontramos um bom lugar para nos esconder. Os batedores vão averiguar o perímetro agora. Respondeu ela, com tom confiante. Ótimo. Farei um reconhecimento por minha conta. Quando os batedores voltarem, discutiremos os próximos passos. Apoena contornou o Ruki para olhá-lo de frente. Percebeu que seus olhos estavam fixos no vilarejo. E então, sorriu para ele e acenou com a cabeça. Ele retribuiu o gesto. Enquanto Ruki partia, Apoena pensava: aquela coisa que Ruki tem já nos salvou algumas vezes. Espero que nos ajude de novo. Ruki caminhava entre as árvores. Ali das montanhas tinha vista para toda a região, o vilarejo, o vale e, ao longe, um grande rio. Enquanto andava, notou uma trilha antiga. Pelo estado, havia sido usada recentemente, mas as marcas no chão não eram de botas, e sim de pés descalços. Seguindo-a, ladeira abaixo, percebeu que levava em direção ao vilarejo. Ruki entrou em um estado de alerta máximo. Movia-se suavemente para abafar o som e não se afastava das áreas cobertas pela vegetação. Quase no fim da trilha, já ao pé da montanha, conseguiu ver o vilarejo ao longe. Mas não era isso que chamava sua atenção. 2 figuras, um pouco adiante, destoavam do ambiente. A primeira era um homem alto, translúcido, que parecia feito de luz azul. À sua frente, uma figura menor, uma menina, também translúcida. A voz do espírito soava como um grito sussurrado para Ruki. Pode chorar o quanto quiser. Seus pais estão mortos. E, em breve, essa vila vai virar cinzas. Você gosta do fogo? Porque eu adorei quando sua casa queimou. O espírito não notara a presença de Ruki. Enquanto falava, tentava em vão atingir a menina com uma mão fantasmagórica, que simplesmente a atravessava sem efeito. Ruki aproximou-se dele a passos rápidos, ofegante. O espírito finalmente o percebeu, surpreso. Um canalha não deixa de ser um canalha só porque morreu, disse Ruki. O espectro contorceu o rosto e arregalou os olhos. Antes que pudesse falar, os olhos de Ruki brilhavam em azul. Com um movimento brusco, ele agarrou o espírito pela camisa, que agora gritava de horror. Vou te dar uma chance de fugir, disse Ruki, arremessando-o ao chão. Sem dizer mais nada, o espectro levantou-se e correu em disparada, até sumir no ar. A menina observava a cena imóvel, os olhos arregalados, enquanto pérolas luminosas escorriam por seu rosto. Você está bem? Perguntou Ruki, ainda ofegante, mas suavizando a voz. Sim, tem muitos homens maus por aqui, mas eles não conseguem me bater. Só ficam falando coisas ruins. Ela tentou sorrir. E por que você está aqui? Tô cuidando dos meus pais. E você? Ela respondeu, entrelaçando os dedos atrás das costas. Eu vim... Ele hesitou por um segundo para tentar parar isso, concluiu, apontando para o vilarejo. Eu me chamo Ruki. E você? Hana, eu tenho 8 anos. Ela finalmente sorriu. E Ruki sorriu de volta. Mas agora eu preciso ir. Tenho uma coisa para fazer, tá bom? Boa sorte, Ruki. Hana desapareceu aos poucos. Ruki ficou mais alguns segundos parado. Seus olhos entregavam o cansaço. Enfim, levantou-se e voltou pela trilha até o acampamento. Ruki chegou ao acampamento. Cerca de 2 dúzias de barracas formavam um círculo, e ao centro,
uma tenda um pouco maior. Ele caminhou entre elas em silêncio, interrompido apenas quando um soldado o cumprimentava ou lhe dirigia a palavra. Após uma breve inspeção, dirigiu-se à tenda central. Lá dentro, Apoena já se debruçava sobre um mapa estendido sobre a mesa. Ao vê-lo, fez um breve aceno. Encontrou algo interessante? Perguntou ela, tentando ler seu rosto. Menos do que eu esperava. Muito menos, para ser sincero. Parece vazio. Falou, coçando a barba. Considerando o tamanho da destruição, é estranho estar vazio. Comentou Apoena, erguendo uma sobrancelha. Exatamente. Respondeu Ruki, olhando para o nada. O que os batedores encontraram? Que a vila está a cerco há dias. Estamos em desvantagem também. Pelo menos 3-1 contra o exército deles. Ruki ouviu impassível. E Apoena continuou. Também detectamos alguns vestígios mais a leste. Pelos e uma poça de sangue. Alguém estava limpando uma caça. É consistente com as pegadas que encontrei na trilha. Eles já sabem sobre nós? Provavelmente ainda não. Mas posicionei sentinelas nas passagens mais prováveis. Eles teriam que escalar as montanhas para nos pegar de surpresa. Ruki sorriu. Também notamos torres móveis no acampamento deles, mas sem sinais de arqueiros. Ruki observou atentamente o mapa, que detalhava a região ao redor do vilarejo. Sem arqueiros? Repetiu, absorto. Certo. Vá preparar os homens. Precisamos agir rápido. Apoena fez uma saudação e saiu da tenda. Ruki continuou a analisar o mapa. O acampamento deles está muito perto da vila. Por que as torres? Se queriam um ponto de vantagem, deveriam ter ficado nas montanhas. Enquanto refletia, notou uma pequena fonte de luz que se formava dentro da tenda. A luz foi tomando forma até adquirir a aparência de uma silhueta. Hana? Perguntou, Ruki surpreso. O que faz aqui? Eu queria te contar. De noite, os homens maus, eles fazem chover fogo. Eu fiquei com medo, e aí eu vim te procurar. Hana engasgou, ficando ainda mais transparente. Pode ficar por enquanto, mas não se esforce muito. Ruki caminhou até ela pensativo. Ela talvez ainda não entendeu que morreu, mas se não partir logo, toda sua energia espiritual se esvairá. Você promete que quando acabar o que precisa fazer, você vai descansar? Ele disse sorrindo. Não se preocupe, eu vou encontrar os seus pais. Ela sorriu de volta. Tá bom, mas cuidado com os homens de roupa branca. Eles fazem chover fogo. Sussurrou, desaparecendo. Magos? Então as torres... Ruki foi até a entrada da tenda e pediu para um soldado que chamasse Apoena, que retornou poucos minutos depois. As torres são plataformas para os magos de batalha. Devem usá-las para ganhar alcance e acertarem a vila. Sabiam que não haveria resistência, por isso eles estão tão perto. É uma estratégia de destruição, não de conquista. Disse ele, desenhando no mapa a posição das torres. Vamos abater os magos. Eles trabalham durante a noite. Quando estiverem posicionados nas torres, estarão desprotegidos. E os seus homens estarão posicionados. Quando a noite se iluminar, nossas flechas voarão. Mas isso vai entregar a nossa presença. Sim, mas sem os magos, eles não conseguirão responder a tempo. Precisamos ser rápidos. Depois que neutralizarem os magos, causaremos uma escaramuça por terra. Ruki apontou para uma seção no acampamento inimigo. Em seguida, daremos a volta pelas montanhas para levá-los na direção contrária. Vamos demorar para nos reagrupar, mas o acampamento ficará seguro, por enquanto. E se encontrarem o acampamento? Vocês desaparecem. Eu cobrirei esta rota. Ruki traçou uma linha no mapa. Nos reencontraremos em algum ponto deste trajeto. Agora vá preparar seus homens. Deve anoitecer em breve. Precisamos nos posicionar. Apoena concordou com a cabeça e seguiu para a saída, mas Ruki continuou a fala. Capitã. Ela para
Tome cuidado. Eu ainda tenho uma runa para garantir a nossa saída. Mas se eles detectarem o seu pelotão, vocês estarão sozinhos. A Poena saiu da tenda gritando ordens. Rook pegou um pesado martelo de batalha que estava apoiado na sua mesa e a seguiu. Esquadrão Martelo, comigo! Gritou ele do lado de fora. Cerca de 20 homens reuniram-se à sua volta, enquanto ele repassava o plano. Um homem alto com um moicano ouvia atentamente. Comandante, e como é que a gente vai sair de lá? Disse ele enquanto prendia firmemente o segundo machado ao cinto. Rook sorriu para ele. Com isso aqui, Kayan. Ele tira uma pequena pedra do bolso. Ao ser manuseada, ela se ilumina fracamente. É a última. Não temos margem para erros. É por isso que eu chamei vocês. Em poucos minutos, as tropas já estavam em movimento. Rook saiu na frente com seu esquadrão. Desceram pela trilha até o pé da montanha e dali adentraram a floresta, contornando o vilarejo e aproximando-se do acampamento. Poena reuniu seus homens e seguiu pelo lado oposto. Deu instruções para que eles se espalhassem. Cada atirador precisava ter visão clara da torre que iria alvejar. Assim como ela, os homens usavam armadura leve de couro. Na cinta carregavam 2 aljavas, uma com flechas comuns, a outra com apenas um par de flechas feitas de pedra. Na haste, minúsculas inscrições com símbolos mágicos. Posicionaram-se. A floresta estava silenciosa e cada vez mais escura. De onde estavam, puderam ouvir uma batida forte de tambor vinda do acampamento. E por isso é hoje, pessoal. Essa foi a primeira parte de 4 de Fantasmas e Cinzas. Me digam nos comentários o que vocês acharam da história. Eu também estou fazendo alguns testes na edição. Espero que vocês gostem. Muito obrigado e até mais.